Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Estava ali pensando, quem será que vai pregar hoje? Esses últimos dias, a gente tem tido tanta palavra poderosa aqui, né? Ontem tivemos um culto aqui tão abençoado, o pastor Divino trouxe uma palavra aqui do céu, né? E eu me perguntei, quem será que vai trazer? Será que é o pastor Cário? Aí eu olhei para ele, ele não dirigiu o culto, eu falei, pode ser que seja o pastor Cário, o pregador dos Gideões, ou será que é o irmão Carlos? É outro pregador também bom demais da conta. Mas o Senhor preparou então, em que estamos nós, né? Fiz um compromisso com Deus há muito tempo, de eu não recusar nenhuma oportunidade. Até porque Deus ele não nos deu um espírito de covardia, mas sim de ousadia. Então quando você receber uma oportunidade, agarre, porque a gente não sabe se essa será a última oportunidade que nós iremos ter. Amém? Abra sua Bíblia no livro na carta, conforme escreveu o apóstolo Paulo, 2 Timóteo, capítulo 4. Louvo a Deus por essa oportunidade. Agradeço ao presbítero Nessivaldo por me confiar essa responsabilidade. Obrigado, meu irmão. Louvo a Deus pela vida do pastor Cário também, pastor Eliane, pela vida de cada irmão que conseguiu chegar até aqui. 2 Timóteo, capítulo 4, verso de número 3 em diante. Aleluia, Jesus. Falta alguém ainda? Todos encontraram? Amém? A palavra do Senhor nos diz o seguinte: porque virá tempos em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Tome seu assento. Glória a Deus. O apóstolo Paulo ele vem falando de um assunto muito importante sobre doutrinas e o cuidado com essas doutrinas. E aqui ele está dizendo que vai chegar tempos em que não vão suportar mais a doutrina verdadeira, que é a doutrina do Evangelho, que é a doutrina que Jesus pregava, aquela mesma doutrina que muitos rejeitavam, que os fariseus rejeitavam, que os saduceus rejeitavam, que aquele povo de antigamente rejeitava, que é a doutrina pura do Evangelho. E o apóstolo Paulo ele está falando aqui, olha, naqueles últimos tempos, ele está dizendo, vão chegar tempos, ou seja, ele está falando, creio eu, que em tempos que a gente está vivendo aqui, porque a palavra de Deus foi escrita há muitos anos atrás, há milhares de anos atrás, e está se cumprindo hoje. Então eu creio que Paulo ele tinha essa visão, porque ele era um homem de Deus. E ele está dizendo, vai chegar tempos em que as pessoas elas não vão suportar mais a sã doutrina. Elas não vão aceitar mais aquele discurso duro, aquela palavra dura. E o que é que eles vão fazer? Que a palavra vai dizer, eles vão amontoar para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, a gente está vendo que em um culto como esse, tem muitos irmãos aqui, mas poderia estar mais cheio, sim ou não? A igreja poderia estar mais cheia. Mas se a gente for olhar, em um ponto a gente vai ver que hoje as pessoas não querem mais ouvir a palavra verdadeira, a palavra de Cristo. Aquela palavra que te corrige, aquela palavra que te molda. Eles não querem. Agora, se você for em um evento, agora, nesse exato momento, onde tem um coach trazendo uma palavra ali, um discurso, você vai ver que está assim, ó. Por quê? Porque eles não querem mais ouvir a palavra de Deus verdadeira. Eles não querem mais ouvir o não da boca de Deus. Eles não querem mais ouvir a correção do pastor no culto. Eles não aceitam mais ouvir. O que é que eles estão fazendo? Eles estão procurando para si mestres, doutores, que possam falar aquilo que eles querem ouvir. Aquilo, como foi falado aqui pelo diácono Fernando, a palavra que massageia o ego. Uma doutrina que humaniza Deus, imortaliza o homem. Uma doutrina como a hipergraça, que Deus é quem faz tudo, você não precisa fazer nada, que é tudo na conta de Jesus. Essa é a doutrina que as pessoas de hoje em dia estão procurando. Mas aqui eu sei que há pessoas que ainda valorizam a palavra verdadeira, que ainda valorizam a palavra pura, o evangelho puro, que Jesus fala aqui nesta noite. Louvado seja Deus. Jesus, em uma certa oportunidade, a Bíblia vai dizer que ele trouxe um discurso muito duro. Eu já falei
Mas nunca me canso de falar sobre isso, até porque casa aqui com isso que a gente está falando. A palavra vai dizer que ele trouxe um discurso que foi tão duro, que muitos depois daquele dia deixou de seguir a Cristo. Eles deixaram de seguir Jesus. Simplesmente porque Jesus trouxe um discurso muito duro. Agora olha para você ver como é que é Jesus. Ele poderia simplesmente ter corrido atrás daquelas pessoas sem compromisso e dito assim, não, venha, eu vou tentar pegar mais leve. Eu vou tentar falar aquilo que vai agradar vocês. Agora eu vou mudar a mensagem. Mas não. A palavra vai dizer que Jesus olhou para aqueles que tinham ficado. E ele falou, vocês também não querem ir? Vocês também não querem ir com eles? Pode ir. E aí Pedro vai olhar para Jesus e vai dizer, Senhor, para onde nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Em outras palavras, Pedro está dizendo, para onde é que nós vamos, Senhor, se só o Senhor prega a palavra que muda a nossa vida? Para onde que nós vamos se só o Senhor tem a pura palavra de vida eterna? A palavra que nos corrige, a palavra que nos muda. Eu preguei quinta-feira ali no pastor Adriano, e eu falei, eu acho muito bom. Tem uma coisa que eu mais gosto, é quando eu chego em um culto e o pastor prega e ele traz aquele sermão duro. Porque você sai daqui diferente. A palavra você sente ela mudando você. Aquela palavra que dói por dentro mesmo, porque eu sei que é essa palavra que vai me impulsionar a mudar a cada dia. É essa palavra que vai nos impulsionar a mudar. Porque se todos os dias nós ouvimos aquilo que nós queremos ouvir, isso não vai nos mudar. A gente simplesmente vai ficar à vontade, se sentir à vontade e pecar à vontade. Mas quando vem aquele evangelho, aquela palavra igual João Batista pregava, arrependei-vos, arrependei-vos e muda a sua vida. Essa é a palavra que nós precisamos. Essa é a doutrina pura que Jesus pregava. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a gente volta lá atrás, 1 Timóteo capítulo 4, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, naqueles últimos tempos, muitos vão se apostatar da fé, vão renunciar à sua fé, e vão passar a dar ouvidos a ensinamentos falsos e doutrinas demoníacas. E é o que nós estamos vivendo. As doutrinas que o mundo está ensinando aí fora. Esses dias eu vendo um jovem pregando não, que aquilo ali para mim não era uma pregação. E ele disse, ó meu irmão, nós temos o mesmo valor que Jesus Cristo tem. Essa é a doutrina que eles estão pregando. É um evangelho que vai dizer que nós temos o mesmo valor que Cristo. E nós sabemos que não é bem assim que funciona. Porque o nosso Deus, Ele é soberano. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o princípio, Ele é o fim. Quem somos nós para nos compararmos a Cristo? Quem somos nós para bater no peito dizendo que nós somos iguais a Deus? Nós precisamos mudar a nossa vida. Nós precisamos nos arrepender a cada dia. Porque nós somos falhos e pecadores, suscetíveis a falha, a erros. Nós precisamos mudar a igreja. E essa doutrina que o apóstolo Paulo está falando aqui é essa. A doutrina que o mundo ensina. Que doutrinas são essas, meus irmãos? A doutrina que o mundo te ensina que você pode continuar no pecado do adultério e está tudo bem. Jesus só quer seu coração. É a doutrina que o mundo te ensina que homem casar com homem é normal, está tudo bem. É normal. A doutrina que o mundo te ensina que mulher casar com mulher é normal. Essa é a doutrina que o mundo quer que a gente siga. A doutrina que o mundo quer que a gente siga, que tudo bem você ser um idólatra, pode continuar à vontade, Jesus só quer o teu coração. Essa é a doutrina que o mundo quer que eu e você sigamos. Mas eu creio que o povo de Deus, ele não vai se rebaixar, ele não vai se curvar perante a lei do mundo, perante as doutrinas mundanas, porque enquanto nós estivermos aqui, servindo ao nosso Deus, nós só vamos nos dobrar a Ele, nós só vamos nos prostrar a Ele, nós só vamos adorar a Ele. E tem gente que vem dizer que isso é de agora, que as doutrinas que a igreja está pregando é de agora. A gente volta lá atrás e a gente vai ver Jesus falando para os discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E os discípulos, sem entender, começaram a murmurar entre si ali, cochichar. E Jesus, por que vocês estão cochichando entre si? Olha, cuidado com a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Doutrinas essa que não muda você, que não te transforma. Cuidado com esse tipo de doutrina. Jesus, Ele nos alerta na palavra. E nós precisamos estar atentos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Eu não vou me calar, meus irmãos. Eu vou falar aquilo que o Senhor me levantou para falar. Eu sei que Satanás nesse momento deve estar se arrupiando inteiro com raiva da minha vida, mas pode ficar.
Porque enquanto eu estiver desagradando a Ele, para mim está ótimo. O importante é que eu esteja agradando aquele que me levantou para pregar a palavra verdadeira e pura. Eu sei que nesse exato momento Ele está tramando contra a minha vida, mas vai ser frustrado porque eu estou fazendo aquilo que eu fui levantado para fazer. E aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E eles não querem mais aceitar as doutrinas que são pregadas aqui. Ah, o pastor é chato, o pastor só proíbe as coisas. Ah, porque aquele irmão só prega um discurso duro. Eu estou cansado de ir naquela igreja, porque é só sermão duro. É igual eu vi um pastor há muito tempo. Eu sempre gosto de, quando eu vou pregar sobre esse assunto, eu sempre gosto de lembrar de falar sobre isso. Eu acompanho um pastor, não vou citar o nome dele aqui, mas é um pastor muito usado por Deus, pregador da palavra. E ele falando sobre o mesmo assunto, uma certa feita ele falou que as pessoas, elas não estão mais acostumadas a ouvir o não. Elas só querem ouvir o sim. Quando Deus corrige, Deus é chato. Quando o pastor corrige, o pastor é chato. Quando o pastor traz um discurso muito duro, que o pastor não sabe o que é o futuro, que o pastor é brega, que o pastor não está acompanhando o movimento, não está acompanhando o modernismo. Eles só querem ouvir o sim. E ele disse o seguinte: se acostume a ouvir não, porque a palavra de Deus já começou com não. Porque Deus disse não para o primeiro homem da história, Adão. Ele disse: não vai comer do fruto, e se tu comer, tu morre. A Bíblia já começou com não. Aí Deus vai lá em Moisés, o homem de maior intimidade do Antigo Testamento, e Deus disse para ele: tu não vai entrar na terra prometida. Aí Deus vai lá em Jó, o homem que mais teve paciência no Antigo Testamento: só quando essa prova acabar é que eu vou falar com você. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Deus vai em Davi, o homem segundo o coração dele: a espada não vai se apartar da tua casa por causa do teu pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Deus vai lá no Deus que se fez homem, Jesus: eu não vou apartar o cálice de ti. Isso é Deus dizendo não. Aí Deus vai lá em Paulo, maior plantador de igreja do Novo Testamento: eu não vou tirar o espinho, mas a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Louvado seja o nome do Senhor. Se Deus disse não para grandes homens, se Deus corrigiu grandes homens na palavra, Ele não vai corrigir eu e você? Então se acostume a ouvir não. Se acostume a ouvir as palavras duras do Evangelho, porque é isso que será pregado até que Ele venha. É essa palavra que vai ser pregada até que Cristo venha. E o mundo pode até se levantar, querer mudar os costumes, mas enquanto tiver um crente que não aceita ser mudado pelo mundo, a palavra vai continuar chegando aos corações. Enquanto tiver aquele que não se rebaixa, que não abaixa sua cabeça para aquilo que o mundo está falando lá fora, o evangelho verdadeiro vai continuar sendo pregado. As pessoas vão continuar ouvindo que é preciso mudar, se arrepender, se você quiser chegar até o céu. Louvado seja o nome do Senhor. E não pense você que Deus vai passar a mão na sua cabeça, não. Noé pregou 120 anos para o povo se arrepender. E o povo casava-se e dava-se em casamento. Até que chegou o dia em que Deus falou: Noé, entra tu e a tua família na arca e fecha a porta. E eles não se deram conta até que veio o dilúvio e tudo acabou. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso Jesus, Ele não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Se você quer o evangelho de Cristo, venha. Se não quer, vaza. Se você quer a palavra de Deus, se você quer servir esse Deus, venha. Mas uma coisa Ele te fala: se você não estiver disposto a abrir mão de tudo por amor a Ele, tu não é digno dEle. Porque foi Ele mesmo quem falou: busca. Mas primeiramente busca o evangelho, busca o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas sou eu que acrescentarei na tua vida. Busca primeiro a minha presença. Ah, meu Deus, mas eu preciso mudar, eu preciso me atualizar. Continua buscando a minha presença, que é o mais importante. Busca a minha presença, que o resto eu faço para você. Continua me adorando verdadeiramente, que o resto sou eu quem faço na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então que a gente venha, meus irmãos, continuar nessa mesma essência. Que a gente não venha deixar o mundo mudar o nosso coração. Porque Jesus falou que muitos viriam e enganariam até os escolhidos. Mas nós que estamos aqui conhecemos a palavra de Deus verdadeira, e nós não podemos deixar o mundo mudar o nosso coração. Guarda o teu coração das doutrinas falsas deste mundo. Fuja dessas doutrinas.
Fuja desses ensinamentos que não te induz a mudar, somente a massageia o teu ego. A palavra de Deus verdadeira é aquela que dói, que machuca. Mas assim como o nosso querido pastor Freire pregou uma vez aqui, pastor Freire, que já descansa no Senhor, ele disse: Deus é aquele que bate, mas Ele também é aquele que sara. Ele é aquele que bate, mas Ele também é aquele que cura. É por isso que Ele falou em Apocalipse: eu só corrijo aqueles quem eu amo. Então que a gente venha se sentir feliz quando Deus estiver nos corrigindo, porque é isso que vai nos mudar, é isso que vai nos impulsionar a mudar de verdade. Porque quando a gente está no mundo, muitos vêm até nós, já falei até sobre isso. Quando você for evangelizar alguém, cuidado. Fale para aquela pessoa que Jesus é bom, sim. Fale dos benefícios de servir a Deus, sim. Mas fale para ela também que se ela quiser alcançar a salvação, ela vai precisar matar o pecado. Ela vai precisar renunciar ao mundo. Porque tem muitos que vêm mal evangelizados e entram aqui achando que o evangelho é só oba-oba. Tem muitos que entram por essa porta achando que é só coisa boa, é só vitória. E aí se acomoda. Até que chega o dia em que tudo começa a desmoronar. Então quando você for evangelizar alguém, lembre-se, fale de servir a Deus, que o evangelho tem os seus benefícios, que tem as suas coisas boas. Mas fale que se você quiser alcançar a salvação, você vai ter que negar a si mesmo. Você vai ter que tomar a tua cruz para você seguir Jesus. Que a gente venha pensar nisso. Que a gente venha refletir nisso, meus irmãos. E não se esqueça, não deixa as falsas doutrinas mudar quem é você. E essa é a palavra que o Senhor colocou em meu coração. E que essa noite as palmas possam glorificar o nome dEle.